Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de honra, de glória. Ele é Deus Todo-Poderoso. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus responde orações? Se eu estou aqui hoje é porque Deus responde orações. E quero agradecer as orações da igreja em meu favor. Deus é fiel, amém? Acabamos de cantar que Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que Ele anda, as montanhas derretem, que a voz dele é como o som de muitas águas. E nós podemos orar e ter a certeza de que Ele nos ouve. E hoje, de maneira especial, eu queria te convidar a levantar o clamor. É dia dos pais e eu não sei, o dia dos pais nos provoca a olhar para a família, orar para os nossos. E eu queria te desafiar a orar em favor dos seus, para que Deus derrame graça, poder, os alcance, para que o Senhor os visite, aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, que voltem para Deus, aqueles que estão doentes, enfermos, sejam sarados, curados, restaurados, que Deus traga direção, conselho. Você crê que Deus pode derramar graça? Amém? Eu queria também convidar a igreja a orar pela família na fé nossa, né? Perdemos uma irmã querida essa semana, a Priscila, e eu queria convidar toda a igreja a orar pelo Alexandre, o marido dela, uma jovem, 37 anos, faleceu. E eu queria levantar um clamor por essa família, pedir que Deus derrame graça, poder, amém? Você crê nisso? Deus pode visitar os nossos? Então agora onde você está, e feche seus olhos e comece a clamar: Deus, visita meu filho, minha filha, visita o meu pai, visita, Deus, aqueles da minha casa, Pai. Apresenta situações de casa, levanta um clamor, intercede. Deus tem poder, Ele pode mandar o inimigo em retirada, Ele pode livrar os nossos do mal, Ele pode trazer de volta, Ele pode curar. Clame agora, creia, peça em favor dos seus. Aleluia. Pai querido, nós acabamos de declarar aqui, enquanto cantávamos, que o Senhor é o grande eu sou, que o Senhor é Deus que tem poder, que não há nada difícil para ti, Deus, nada que não possas fazer. E por isso eu quero me juntar agora aos meus irmãos para clamar em favor dos nossos, para pedir, Deus, pela nossa família, por aqueles que amamos. Pai, em nome de Jesus, derrama unção, favor, direção, que os nossos pais das nossas casas se sintam abraçados, acolhidos. Eu quero pedir de maneira especial agora, enquanto oramos, que filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, queridos nossos, parentes que amamos, que se afastaram, ou que não conhecem a Tua palavra, que eles sejam tocados de forma maravilhosa, que o Senhor vá ao encontro deles, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor os convença, que possamos celebrar juntos em breve. Eu quero clamar, Deus, por aqueles que estão enfermos, doentes. Pai, dá renovo, saúde, vigor, visita a alma, o coração, traz refrigério, traz bálsamo. Pai, eu quero pedir que nas nossas casas as manifestações do Teu poder sejam algo sempre presente, que os nossos filhos, os nossos queridos tenham experiências do Teu poder. Eu quero pedir que haja paz na nossa casa, que a bênção de Deus repouse ali. Senhor, que o Teu amor seja real entre nós e que possamos experimentar a Tua fidelidade. Senhor, restaura, Deus, casamentos, restaura relacionamentos entre pais e filhos, restaura, Senhor, Deus, que haja unidade dentro dos lares, que o Teu favor se estabeleça. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, a família da Priscila, o seu marido especial, os seus pais. Senhor, que o Senhor traga consolo para esses irmãos. Deus, que nesse tempo, Deus, enquanto eles passam
pelo vale da sombra e da morte, que eles experimentem a tua presença de forma real. Vem, Deus, manifesta a tua grandeza, manifesta o teu poder, se revela hoje a nós de maneira especial. Fala com a gente, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço quem está perto de você, diga: você é uma bênção, que bom que você está aqui, que Deus fale contigo hoje de uma maneira muito, muito especial. Pode sentar no seu lugar. Quem está feliz de estar aqui hoje na casa de Deus? Eu estou muito feliz. Quando a gente fica longe, a gente valoriza mais quando a gente pode voltar para casa. Quem é pai aqui, levanta a mão. E olha só quanto pai. Isso é um feliz dia dos pais para vocês, para nós, né? Eu sou pai também. Que Deus nos dê graça, que Deus fale com a gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pai pastor, como que a gente pode cuidar bem dos nossos. Mas antes de pregar, eu quero dar alguns avisos, alguns recados, na verdade fazer alguns convites. A partir de quinta-feira nós vamos começar aqui essa semana uma conferência, a nossa conferência Casa de Glória, né? A gente vai estar aprendendo aqui sobre discipulado, sobre cuidado mútuo, sobre liderança, e quem vai estar ministrando para nós é o pastor Abe Huber. Ele é um pastor, seus pais eram missionários, começaram o trabalho na Amazônia, plantaram uma igreja em Santarém. Esse movimento explodiu sobre a liderança do pastor Abe Huber, e eles chegaram a ter 60 mil pessoas que faziam parte da igreja lá em Santarém. O pastor Abe Huber, ele fala que ele não planta igreja, ele planta um pomar, né? Ele não lança semente, ele sai com um batalhão para começar uma igreja. Então ele convocou profissionais liberais que pudessem ir com ele para o Nordeste. Eles saíram em cerca de 100 e foram para o Nordeste, plantaram uma igreja ali que já está com mais de 7 mil membros. Depois ele fez o mesmo desafio e foi para São Paulo. Hoje já são 700 igrejas debaixo da liderança dele. É uma coisa impressionante o que Deus está fazendo através desse pastor, e ele vai estar aqui com a gente, ministrando nessa semana. Então venha, participe. A conferência é gratuita, a gente quer investir na tua vida, então venha, participe, aprenda. Só tem que fazer a inscrição para a gente se preparar aqui para te receber bem. Amém? Quem vai estar aí essa semana vai aproveitar essa bênção? Olha só, ninguém, tá? Olha, tá difícil. Não, por favor, né? Que Deus te mova aí para que você seja abençoado nesse tempo. O outro convite que eu quero fazer é para o Café com Negócios. Não nesse próximo sábado, no outro. Quem já assistiu Desafiando Gigantes aqui? Já assistiu? Aquele outro filme é Quarto de Guerra. Alguém viu? Corajosos. Então o cara que produziu esses filmes, tá? O Stephen, me ajuda aí, esqueci o sobre. Kendrick, beleza. Ele vai estar ministrando para nós aqui no Café com Negócios. Olha, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai ouvir testemunhos que abençoam. Então venha, participe, traga um amigo, traga alguém. É só fazer a inscrição ali no site da igreja e você participa e é abençoado também. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus juntos? Então, antes da gente ler aí, levanta as duas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem quer aprender a cuidar melhor dos seus? Você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor? Você quer cuidar bem, melhor, né? Quer cuidar melhor da sua família? Hoje nós vamos aprender sobre isso. Eu queria meditar com você no Salmo 23. Você trouxe Bíblia? Abra lá no Salmo 23. Esse salmo é bastante conhecido. Quem sabe de cor o Salmo 23? Deixa eu ver.
Olha, tem bastante gente. Eu lembro que eu ia para a escola e a minha mãe ia fazendo a gente recitar, né, o Salmo 23, então aprendi de pequeno. Então você sabe, eu vou recitar na versão antiga, porque eu não sei na nova, né? NVI, eu estou velho, cara. Vamos lá. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Uma salva de palmas para vocês. Esses dias lá em casa, estava num momento de oração e cada um foi falando o motivo. Já faz um tempo, o Beni tinha uns 3, 4 anos. Quando chegou a vez dele, assim, falou: qual é o seu motivo de oração, filho? Ele orou, pediu: eu quero pedir para o meu pai deixar de ser burro. E aí a Sil falou: mas por que você está falando isso, filha? Eu tenho um problema de atenção muito sério. Ele falou: é que assim, eu às vezes peço para o pai me passar, sei lá, o pão na mesa, e ele me passa a manteiga. Eu não entendo, mãe. Apesar de ser esquecido, eu lembrei do Salmo, graças a Deus. Deus preservou algumas coisas. E muita gente lembrou também. Na verdade, esse Salmo é um modelo de cuidado. Ele vai nos ensinar, vai provocar uma série de reflexões. Na verdade, no Dia dos Pais, eu sempre sou provocado. Eu faço algumas reflexões. Os meus filhos estão crescendo e muitas vezes eu me pergunto se eu estou fazendo um bom trabalho. Será que eu estou cuidando deles como deveria? Eu estou conseguindo passar os valores de Deus para eles? Eu estou em falta como pai ou como pastor, sacerdote do lar? Sabe, esses dias eu fui levar o Beni no treino. E quando eu estava saindo do carro, com um livro na mão, eu normalmente levo um livro para ler, e ele falou: pai, será que você podia deixar o livro hoje no carro? E eu falei: sim, por quê, filho? É que eu queria que você me assistisse, que você me visse. Sabe, às vezes nós estamos correndo tanto, a gente está correndo atrás de tanta coisa, que a gente não se dá conta, que estamos distraídos, estamos perdendo o que Deus está fazendo na vida dos nossos, o crescimento deles, o desempenho deles. Sabe, o Salmo 23, ele vai falar sobre o cuidado de Deus. E Davi vai usar a figura do pastor de ovelhas para nos mostrar como Deus cuida da gente, como Deus cuida de nós. E o que eu acho interessante é porque Davi fala com bastante propriedade sobre esse ofício, o de ser pastor de ovelhas, porque na época que ele morava na casa do seu pai Jessé, ele desempenhou esse trabalho. Ele já tinha dormido no relento, já tinha enfrentado feras com uma vara, com um cajado. Ele já tinha enfrentado perigos, adversidades para cuidar do seu rebanho. E quando eu estava lendo, eu fiquei me perguntando por que o trabalho do pastor de ovelhas ele é tão importante. A negligência deste trabalho, o que ela gera, como ela afeta o rebanho. E me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre o tema, em primeiro lugar, é que as ovelhas são tremendamente dependentes do pastor. Para você ter uma ideia, uma ovelha, se ela virar de costas assim, com as patas para cima, ela não consegue se desvirar sozinha. Ela precisa do pastor para virar, senão ela morre sufocada com seu próprio peso. A ovelha ela é tão dependente que ela precisa da ajuda do pastor para encontrar os caminhos, o caminho da comida, dos lugares, porque elas têm problema de visão, a ovelha, ela é míope. Por isso ela facilmente se desvia, se
desperte. E quando ela entra num riacho, que não são águas tranquilas, um lugar mais profundo, por causa da sua lã molhada, ela se afoga, ela afunda, ela não consegue sair dali. As ovelhas dependem do pastor. E não apenas isso, elas são indefesas. A ovelha, ela não tem garras. Ela também não tem dentes apropriados para contra-atacar um predador. Ela precisa da proteção, do cuidado do pastor. E enquanto eu meditava sobre isso, eu fiquei pensando que a negligência paternal, ela gera sim consequências terríveis na vida das pessoas. E sabe, eu acredito que muitas vezes essa falta, essa negligência dessa figura, ela gera machucados que acompanham pessoas a vida toda. Eu estava hoje, na hora do café da manhã, eu também recebi café da manhã, pastor Marcílio, dos meus filhos. E eles trouxeram cartinhas para mim, que eles ficaram preparando. E a cartinha da Nina estava escrito assim: pai, uma das coisas que ela escreveu: pai, você é o meu herói. Eu achei tão legal, eu dei um beijo nela, um abraço nos dois. Foi um tempo gostoso. E enquanto eu lia essa carta e vinha para cá, eu fiquei lembrando que na época que nós começamos o trabalho numa comunidade, aqui na igreja, para um apoio social, eu tive contato com alguns meninos muito inteligentes, assim, especiais. Tinha um menino que ele cantava rap, dançava break, um menino muito sociável. E ele contando para mim que na ausência do pai, que tinha sido preso, quem se tornou o herói dele foi o traficante. Porque o traficante dava presentes, o traficante punha comida na mesa, o traficante os protegia. Sabe, a ausência paterna, ela pode gerar prejuízos avassaladores. Eu nunca me esqueço o dia que eu estava indo lá na comunidade, no Parolim, e nós estávamos reformando uma casa que tinha sido destruída por um incêndio. E quando eu estava indo embora, um menino estava sentado na soleira da porta. Ele tinha assim uns 3, 4 anos. Ele ficava acenando para mim, aquele sorriso bonito. Eu vi aquele garoto, fiquei dando tchau para ele. E na hora que eu virei assim na esquina, já vi ela, estavam os pais dele. A missionária me falou: olha que os pais dele estavam jogados, completamente drogados. E eu lembro que eu entrei no carro aquele dia e eu fiquei pensando: meu Deus, o que esses meninos fizeram para passar por isso, para estar nessa situação? Sabe, muitas vezes nós não percebemos, mas os nossos filhos estão na soleira da porta, eles estão acenando, eles estão chamando a atenção, e a gente está correndo, alucinado com as coisas da vida, e não cuida direito, não exerce o papel que devemos exercer, não cuidamos dos nossos. Mas pastor, como é que eu vou cuidar se eu não tive referencial de cuidado? Eu não tive os melhores modelos, eu não sei cuidar bem. Hoje eu gostaria de te convidar a aprender com Jesus a cuidar dos outros. O Salmo 23, ele fica no meio de 2 outros salmos que apontam para o Messias. O Salmo 22, quem já leu o Salmo 22 aqui? O Salmo 22 fala da morte de Jesus. E ele fala com riquezas de detalhes, é uma profecia sobre o Messias. Se você ler o Salmo 24, ele fala sobre a ascensão de Jesus, sobre a sua vitória. O Salmo 23 no meio, fala também do Messias, é um salmo messiânico, que fala do cuidado do Messias, do bom pastor. É por isso que Jesus, lá em João capítulo 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Ele conhece as ovelhas pelo nome, ele entrega a sua vida por elas. Hoje eu queria te convidar a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, a aprender a cuidar dos seus, olhando para Jesus. Quem quer aprender com Jesus a cuidar melhor dos seus? Levanta as mãos, você quer mesmo? Isso, levante assim, levante as 2 mãos, fala assim: Jesus, se revela para mim, eu quero aprender contigo a cuidar melhor.
eu quero, eu preciso. Amém. Primeira lição que eu aprendo nesse salmo, sobre como cuidar melhor dos nossos. Primeiro princípio, aprenda a cuidar sendo cuidado. Repete comigo, aprenda a cuidar sendo cuidado. Como é que começa o salmo? Como é que começa o salmo? O Senhor é o quê? O meu pastor. Agora bate assim no peito, o Senhor é o meu pastor. Mais uma vez, agora fala que nem Davi, com propriedade, o Senhor é o meu pastor. Nós aprendemos a cuidar quando somos cuidados por Deus. Quando no relacionamento com Ele, experimentamos sim o seu cuidado. Davi está dizendo, Deus é meu pastor. Muitos dizem que ele escreveu esse salmo já na velhice, não garoto. Ele está dizendo a respeito dos livramentos, dos cuidados que Deus lhe deu ao longo da sua vida. Ele, sim, desafiou gigantes, ele participou de guerras, houve divisões no seu reino, conflitos de autoridade, ele fugiu do seu filho. E ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Hoje eu queria te convidar a cuidar melhor, aprendendo com Jesus, à medida que Ele, sim, revela o seu amor cuidadoso na sua vida. Talvez você não teve modelos dentro de casa, talvez os seus modelos foram muito ruins, seus pais falharam com você, mas você, como Davi, pode dizer, eu tenho o meu pastor que é Jesus. Eu nunca esqueço, no começo do meu ministério, eu atendi uma jovem, hoje ela é missionária na África, e eu lembro que ela chegou com a Bíblia dela toda anotada. Eu lembro que quando eu peguei a Bíblia dela, comecei a ler, sem brincadeira, todas as páginas tinha anotação, estava grifado, e eu perguntei, você gosta de ler a Bíblia? Ela falou, eu gosto muito. Ela era uma adolescente, e aquilo me chamou a atenção. E ela veio, marcou um horário porque ela tinha dúvidas da Bíblia. E ela começou a fazer perguntas, uma atrás da outra. E quando chegou lá pela 7ª, 8ª, eu disse a ela, agora me conta, por que você veio aqui? E ela começou a chorar. E começou a falar um pouco dos dilemas que ela vivia em casa. E ela me contou uma história. Seus pais haviam se separado. E o pai dela tinha um distúrbio. E o casamento não se sustentou. E um dia ela estava em casa, logo no comecinho da separação, e o pai foi visitá-la, a mãe estava no trabalho. E quando ela chegou em casa, ela estava tão feliz de recebê-lo, que preparou lanche para ele, fez as comidas que ele gostava, que ela podia. Ela ficou com o pai, conversou com o pai, e quando foi dando a hora do pai, que o pai sabia que a mãe ia voltar para não vê-la, para não dar confusão, ele foi se despedindo. E quando ele chegou na porta, a porta estava trancada. E ela tinha escondido a chave para o pai não ir embora. E o pai falava, filha, me dá a chave, eu preciso ir embora. E ela falava, pai, fica. E aí o pai, para não brigar com ela, pulou a janela e foi embora. E ela ficou na janela dizendo, pai, volta. E ela me falou dos reflexos que isso gerou na vida dela. Alguns muito negativos. Faltou modelo paternal, faltou tanta coisa. Mas ela disse algo que me chamou a atenção. Ela disse, pastor, sabe por que eu leio a Bíblia todo dia? Porque eu descobri que Deus é o meu Pai. E eu não durmo sem falar com o meu Pai. E Ele tem cuidado de mim. E ela começou a contar histórias dos milagres de Deus na vida dela, porque o Senhor era o pastor dela. Quantos querem aprender a cuidar bem dos seus? Levante as mãos. Diga assim comigo, o Senhor é o meu pastor. Sabe, a religião, a religiosidade não pode ser para mim, para você, apenas um emaranhado de ideias e de boas práticas. Tem a ver com relacionamento com Deus.
E à medida que nos relacionamos com Deus, temos experiências que nos ajudam a cuidar dos outros. Sabe, uma das coisas que eu gosto de fazer com os meus filhos é contar as histórias, os testemunhos, das marcas do cuidado de Deus na minha vida. Eu lembro um dia que eles eram pequenos, estavam os primos juntos, o Nicolas, o Henrique, todo mundo lá em casa. E eu fui por eles para dormir e eu falei, olha, eu vou contar a história para vocês. E eles falaram, que tipo de histórias que eu ouvi? Eles foram falando, eu falei assim, não, eu vou contar histórias terríveis. Histórias que fazem o sono de criança ir embora. Eles falaram, essa que a gente quer. Aí comecei a contar umas experiências malucas, eu pregando no presídio, de demônio, de tudo. E eles falavam, quero mais uma. Passei a noite contando história para eles. Até hoje, quando eu vou pôr meus filhos para dormir, eles falam assim, pai, conta uma história. Eu falo, tá bom, começa a contar. Não. As tuas histórias. Quantos querem cuidar bem dos seus filhos? Ah, o Senhor precisa ser o seu pastor, o meu pastor. Amém? Segundo princípio. Você quer aprender bem a cuidar dos outros? Use as ferramentas certas. No Salmo 23, a Bíblia vai nos apresentar uma série de ferramentas que envolviam, sim, o indumentário do pastor de ovelhas. Fazia parte do trabalho diário, as ferramentas que ele usava no exercício do seu trabalho. E se queremos cuidar bem dos nossos, precisamos sim usar as ferramentas certas. Mas quais eram as ferramentas que o pastor de ovelhas usava e que esse texto nos apresenta? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que o pastor de ovelhas usava a vara e o cajado, né? Você lembra do texto? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado, me consolam. Agora, que ferramenta era essa? É muito interessante porque a vara e o cajado muitas vezes eram a mesma ferramenta. Normalmente feitas de madeira, de um lado era vara, do outro lado era cajado. A ponta achatada era vara, a ponta curvada, cajado. Mas para que servia? A vara servia para disciplinar a ovelha. Quando a ovelhinha saía do prumo, assim, se desgarrava, perdia o caminho, dava uma cutucada, uma varadinha, e ela voltava. A vara também servia não apenas para disciplina, mas também para enfrentar os predadores. Quando vinha lá a cobra, a raposa, o lobo, com a vara, o pastor tocava elas fora. Mas quando ele virava a ferramenta, virava cajado. E aí, para que você viu o cajado? O cajado era para resgatar a ovelha. Se ela prendia no arbusto, ele com o cajado ali, com aquela curva, e puxava. Ou ela entrava numa correnteza e ia se afogar, ele puxava a ovelhinha. Ou trazia ela para perto. Sabe, se queremos cuidar bem dos nossos, precisamos usar as ferramentas que, sim, a palavra de Deus nos apresenta. Qual é a ferramenta que representa a vara e o cajado? Que corrige, que exorta, que ensina, que disciplina. Sabe, eu creio, a palavra de Deus, ela nos ajuda a cuidar melhor dos nossos. Quantos querem cuidar melhor dos seus filhos aqui? Levante as mãos. Quantos querem cuidar melhor dos seus? Ei, você precisa usar bem essa ferramenta, a vara e o cajado. Quantas vezes, para disciplinar os meus filhos, eu fundamento as práticas que eu estou ensinando para eles na palavra de Deus. Sabe, aproveite toda a oportunidade para ali estar ensinando um princípio, fundamenta ele na Escritura. Quantas vezes eu faço isso? As crianças estão gritando lá em casa. Aqui em casa não tem gritaria. Por quê? Está escrito na Bíblia, longe de vós, toda ira, toda cólera, toda gritaria. Aqui em casa não tem gritaria. Aí está lá uma confusão às vezes. Ixi, na tua casa acontece umas brigas entre irmãos? Não acontece nunca, né? Eu já disse que quem não briga com o irmão, ou teu irmão não mora na mesma casa,
ou você vai ser arrebatado direto para o céu, porque é uma coisa assim, é raro isso acontecer. Nunca brigou com o irmão? Poxa, lá tem umas brigas, umas confusões, uns desafios, mas aí a gente vai usando o quê? Os princípios da palavra de Deus para ensinar. Aí quando a Nina para comer, rapaz, é um desafio. O Beni come tudo, é uma draga. Mas a Nininha, você sabia que na Bíblia está escrito que o irmão do preguiçoso é o desperdiçador? Não pode isso aqui. E aí, quando vai até apanhar, às vezes disciplinar. Sabia que eu estou fazendo isso, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Que quem não disciplina o seu filho está condenando ele à morte. E eu não quero desobedecer a Deus, senão ele vai ficar bravo comigo. Você está entendendo? Tem muita gente hoje educando os filhos segundo o conceito do autor fulano de tal, da psicóloga João não sei quem, do estudioso não sei o que lá. Ei, quem quer cuidar bem dos seus? Pega o manual que é a palavra de Deus. Ela é vara, ela é cajado, ela ensina o que é certo e errado. Ela vai te ajudar a educar os seus. Da mesma maneira, quando tem os dilemas no coração, da alma, aí eu uso o cajado. E a palavra de Deus, ela vem para refrigerar, ela traz sim respostas para as questões do dia a dia, para os dilemas da vida. Esses dias meu filho pegou meu caderno de oração, e ele veio para mim assim e falou: pai, como é que você faz isso? Eu falei: o que, filho? Eu fiquei lendo as perguntas que você faz, e os versículos que tem embaixo tem tudo a ver com as perguntas que você faz para Deus. Deus fala com você, né, pai? Eu falei: fala, filho. Porque na palavra de Deus, tem respostas para os dilemas da minha alma. Eu posso usar o cajado. O Senhor me resgata dos meus dilemas, das minhas confusões. Resgata os meus. Ei, quantos querem cuidar bem dos seus? Use bem essa ferramenta, a palavra de Deus. Amém? Segunda ferramenta que esse texto fala do pastor de ovelhas era o óleo. Como é que o texto fala? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Mas como é que o pastor de ovelhas, para que servia o óleo? Como é que funcionava? Quando chegava a época do verão, a ovelhinha muitas vezes ficava rodeada de inseto que punha até ovinho assim na narina da ovelha, aquilo saía larva. Então o que usava? Usava o óleo como repelente. O óleo também era usado na ovelhinha como remédio, para cicatrizar os machucados. Você sabe o que mais para aquele que usavam óleo? Quando chegava na época do acasalamento, o carneiro ficava bravo, eles davam aquelas cabeçadas, passavam o óleo no chifre, para escorregar e não machucar, para trazer paz em meio aos conflitos. Sabe, quem quer cuidar bem dos seus? Você precisa do óleo do Espírito, da unção de Deus para ministrar sobre a vida dos que estão na sua casa. Sim, o óleo do Espírito, a unção de Deus, ela repele o mal em nome de Jesus. Eu costumo dizer que demônio é igual mosca, rato, barato. Você vai ministrar a libertação na vida de uma pessoa. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Tem que tirar o lixo. Porque demônio é bicho que fica procurando lixo. Então você vai ministrar na vida da pessoa, tira o lixo. O que é o lixo às vezes? É mágoa, é ressentimento, é vício. Você tira o lixo, os demônios vão embora. Você está entendendo? Muitas vezes na nossa vida a gente não percebe que tem lixo dentro de casa. Mas quando a gente está autorizado pelo Espírito Santo, a gente tem discernimento que vem da parte de Deus. E a gente entende aquilo que não presta e traz mal para a nossa vida. A unção de Deus funciona como remédio para as nossas vidas e para os nossos. Ei, quantos querem ter autoridade em casa? Levante as mãos. Não adianta você falar alto. Não adianta você brigar. Não adianta, não é desse jeito que você vai ter autoridade. Se o óleo do Espírito foi derramado sobre a sua cabeça, você vai ser autorizado diante dos seus.
Não importa se você é experiente ou não, se você conhece tudo ou não, se o óleo do Espírito for derramado sobre a sua cabeça, você vai ser autorizado diante deles. Quantos querem o óleo do Espírito? É tão especial. Esses dias eu estava incomodado, o Benny contando uma história, ali na hora do almoço, ele contou uma experiência com um amiguinho da escola e eu fiquei incomodado com aquilo. Fiquei incomodado se aquela amizade estava boa, se a gente tinha que ajudar aquela criança, fiquei com aquele incômodo. Mas pensei, talvez seja coisa da minha cabeça e comecei a orar por isso. Olha só, passado alguns dias, eu chamei a Sil, a gente estava orando por isso, a Sil recebe uma ligação de uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos, que teve um sonho, que o Ben tinha uma amizade que estava fazendo mal para ele, e ela liga para contar. Agora deixa eu te dizer, como é que eu ia saber disso? Sabe o que a gente fez? Chamou o Ben, explicou para ele, ajudou ele a ajudar o amigo, e Deus trouxe livramento na minha casa. Sabe por quê? Tem óleo lá em casa, tem graça de Deus, tem revelação lá em casa. Ei, em nome de Jesus, deixa eu te explicar algo. Não tem como você perceber muitas vezes o coração dos seus, o coração da sua esposa, o coração do seu marido, o que se passa na mente, as guerras espirituais que eles estão vivendo, as lutas, os cercos demoníacos, porque o inimigo quer sim frustrar os planos de Deus na vida dos nossos. Mas se houver óleo na sua casa, ei, Deus vai te mostrar o que se passa no coração, na mente. Ele vai trazer livramento para os seus. Quantos querem sim cuidar melhor dos seus? Usa o óleo. Usa o óleo. Usa o óleo. Em nome de Jesus. Quem vai usar o óleo aqui? Isso, levanta a mão assim. Fala: Deus, eu preciso da tua graça. Eu não quero errar com os meus. Eu não sou capaz. Eu tenho medos. Eu sou falho. Derrama capacitação do alto. Óleo do teu Espírito. Eu quero usar essa ferramenta para cuidar dos meus. Aleluia! Amém? Deus vai derramar graça na tua vida. Terceira ferramenta, o cálice. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Alguns vão dizer que o cálice, no contexto do cuidado das ovelhas, alguns autores vão dizer que era uma espécie de bebedouro artificial. Nas regiões áridas, eles cavavam na terra, enchiam d'água, ou enchiam recipientes com água que transbordava. E o meu cálice transborda. Outros vão dizer que, na verdade, isso tinha a ver com o costume do Oriente Antigo. Quando você ia visitar uma pessoa, a maneira dela honrar, o anfitrião honrar o que estava visitando a casa, era enchendo o cálice. E no costume do Oriente era assim: você terminava de tomar, ele enchia de novo. Você tomava de novo, ele enchia de novo. Isso era um jeito de dizer que você é bem-vindo, você é honrado nesta casa. Terceira ferramenta que você tem que usar para abençoar os seus. Quem quer cuidar bem dos seus? Honra. Honra. Você já parou para pensar na Bíblia que todo tipo de relacionamento no núcleo familiar, a Bíblia vai orientar que haja honra? Honra pai e mãe. Honra a sua esposa, senão, trate bem, porque senão as suas orações vão ser interrompidas. Não é para provocar a ira do filho, mas é para honrá-lo. Do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de um princípio. Quando acaba o respeito, a gente perde o governo da casa. Ei, deixa eu te dizer algo. Quem é pai aqui? Você vê o teu filho respondendo para tua mulher, para a mãe, ou falando de um jeito grosseiro, ou desrespeitando. Na hora você tem que intervir. Na hora. Por quê? Um princípio de honra está sendo quebrado dentro de casa. Se acabar a honra, vem desgoverno. Enquanto houver honra, respeito, encorajamento, sabe o que acontece? Há fortalecimento do caráter. Mas o propósito de Deus é impulsionado na vida dos nossos. Por quê? Porque você vai reconhecer o depósito de Deus sobre a vida dele e vai honrar.
vai honrar. Isso faz o quê? Ele acreditar, eu posso, eu sou capaz, eu vou chegar lá. Por quê? Porque existe honra. Honra. Lá em casa minha mulher inventou um negócio que é um costume que eu gosto bastante. Ela comprou uma taça toda especial, assim, azul, um negócio bonito. Ela chamou de taça da honra. E aí, quando, sei lá, o Benício ganha um campeonato, a Nina tira uma nota boa na escola, quando a gente, sim, passa por uma luta e vence, quando tem alguma coisa que acontece, que é boa, que a gente vê, olha, isso aqui tem valor na vida do outro, ela vai lá e naquela refeição ela serve a taça da honra. Uma hora é para o Beni, outra hora é para a Nina, outra hora é para mim, outra hora a gente serve ela, mas sabe o que a gente está fazendo? Derramando honra dentro de casa. Ei, honre o seu pai, honre a sua mãe, honre a sua mulher, honre o seu marido, a elogia, a respeite. Sim, derrame óleo de honra sobre os seus e a sua casa vai ser abençoada. Quanto tempo que você não derrama a honra? Há quanto tempo que você não deixa um recado? Esses dias eu fui lá, minha esposa estava cuidando de mim, se desdobrando, cuidando das crianças, me dando remédio, me levando para cima e para baixo, eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu podia fazer, eu escrevi uma carta, deixei em cima da pia, honrando o cuidado dela. Sabe o que aconteceu? Ela chorou. E no outro dia ela fez comida melhor, me cuidou melhor. Olha que benção. Funciona. Quem quer ser abençoado aqui? Hoje você vai honrar tua mulher, vai honrar teu marido, vai ter bênção para você, em nome de Jesus. Quem quer usar bem as ferramentas? Aleluia. Terceiro princípio. Eu estou pregando demais, fiquei muito tempo sem falar. Mas você dá microfone, pastor, fica 40 dias em casa, olha o que acontece. Terceira lição. Já estou terminando. Não negligencie nenhum papel. Presta atenção, escuta isso aqui, ó. Não negligencie nenhum papel. É muito interessante porque a Bíblia, quando fala do cuidado de Deus, no Salmo 23, ela vai apresentar vários papéis que Deus desempenha na nossa vida. Primeiro ele começa chamando Deus de pastor. Depois o texto vai apresentar Deus como guia. Depois o texto vai apresentar Deus como protetor, ainda que eu passe pelo vale da sombra, ele me protege. Depois ele vai apresentar Deus como encorajador. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha que lindo essa cena. Sabia que por vezes a gente vai preparar a mesa e colocar os inimigos e falar assim, vai, você consegue superar, você consegue passar por esse desafio, você consegue ir além. Quantas vezes os meus pais me encorajaram? Quantas vezes eu fiquei paralisado, com medo de fazer um negócio, de ficar endividado, de comprar minha primeira casa, e eles falaram, vai, a gente está aqui, vai, você consegue, vai. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, e me honra diante deles, que coisa tremenda. Mas sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? A gente acaba desempenhando um papel muito bem e justifica porque fazemos o bem o papel de provedor, o não suprimento em outras áreas. Eu sou o provedor do lar, mas eu não sou o pastor da minha casa. Eu cuido, muitas vezes trago direção, aponto caminhos, mas eu não cuido do coração e da alma. Quantos querem ter um lar abençoado? Você precisa desempenhar todos os papéis que envolvem a paternidade, a maternidade, o cuidado dos seus. Mas pastor, isso é difícil demais. É verdade. É por isso que a gente precisa da ajuda de Deus. Porque a gente não consegue. Eu vou falhar com os meus. Você também. Na verdade, eu já falhei tantas vezes. Esses dias eu estava meditando sobre isso. Você já viu aquele ditado, em casa de ferreiro? Espeta de pau. E eu cheguei à conclusão que eu era um bom pastor para muita gente, mas não para os meus filhos muitas vezes.
Sabe por quê? Sem perceber, na dinâmica da vida, eu tinha deixado esse papel a cargo da minha mulher. Era ela que punha as crianças para dormir, era ela que contava as histórias, era ela que ensinava a Bíblia. E eu, um dia, orando, Deus me incomodou. Ei, você é pastor deles primeiro. E eu tive que mudar uma série de práticas da minha vida para desempenhar melhor esse papel. Eu mexi na minha agenda, eu combinei com a Cia alguns dias que eu punha para dormir. Eu comecei a fazer o discipulado do Benício. Eu comecei a tomar passos práticos e intencionais para desempenhar melhor esse papel. E agora, feche seus olhos assim e pergunta para Deus: Senhor, tem algum papel que eu estou negligenciando para os meus? Talvez seja o papel de pastor, de sacerdote, mas talvez o papel de provedor, ou do guia, do conselheiro. Tem algum papel? Agora, de novo, levanta a mão e fala assim: Deus, eu não consigo desempenhar todos os papéis. Me ajuda, derrama graça na minha vida. O louvor vai subir aqui, eu vou terminar. Última lição. Mantenha o seu testemunho. Diga para quem está perto assim, ó, cutuca, fala assim, ó, ei, mantenha o seu testemunho. A melhor didática que existe é o exemplo. Quem já leu aquele livro O Peregrino, do John Bunyan? Quem já leu O Peregrino? Esse é um clássico, né? Da literatura cristã. Sabe o que eu acho interessante? John Bunyan, ele vai falar das provas que o cristão vive da fé. E ele vai usar figuras de lugares para falar de alguns conflitos. Ele fala do pântano do desânimo, da cidade da destruição, da feira das vaidades. Ele vai usando esses lugares de forma poética para falar dos conflitos da fé. De alguma maneira, esse texto da Bíblia nos propõe o mesmo. Ele usa lugares de forma figurada para nos falar das provas da fé. Hoje eu vim te dizer, mantenha o seu testemunho quando você passar pelas águas tranquilas e pelos passos verdejantes. Como que é quando vem a provisão, a promoção? Como você lida com reconhecimento, com sucesso, com dinheiro? Você se envaidece, você gasta em futilidades, você perde a simplicidade, ou se mantém humilde? Quantos querem cuidar melhor dos seus? Mantenha o seu testemunho. O texto continua: guia-me pelas veredas. Vão aparecer atalhos no caminho. Eles vão vir de diversas formas. Você usa a mentira para ganhar proveito. Às vezes na frente do filho você mente a idade para conseguir desconto no cinema, no estabelecimento comercial. Você não paga o imposto como deveria. Você tem a vida toda arremendada. Os teus princípios é conforme vai a situação da vida. Eu ando na vereda ou eu deixo de andar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Você mantém o seu testemunho diante das perdas? Quando o luto bate a porta, quando o dinheiro vai embora, quando as circunstâncias difíceis aparecem, quando você perde um querido, alguém, como é que é? Mantenha o seu testemunho. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Como é que é? Como é que é o teu testemunho? Quando te machucam, te fazem mal? Quando são injustos com você?
Você dá outra face, você responde quando tiram a capa lhe dando a túnica. Ou você fica irado, amargurado, ressentido, em luto, não sai do lugar, chorando dia e noite, prostrado. Acabou a vida, só reclama, murmura. Como que é? Qual que é o teu testemunho? Como você lida com essas situações, sabe? O que mais autorizou o meu pai e a minha mãe para mim foi o testemunho deles. Tinha um camarada que sempre falava mal do meu pai, era pastor ainda. E eu ficava bravo. Mas o meu pai sempre teve uma habilidade de tratar bem as pessoas que lhe faziam mal. E aquilo me deixava irado. Sabe, o testemunho que eu vi dentro de casa, quando nós passamos pelos pastos verdejantes, mas pelo vale da sombra e da morte, tornaram a minha fé mais forte. Eu vi meu pai chorando. Quantas vezes? Quando a minha mãe adoeceu, quantas vezes? Ele ligava, tinha que ir lá, ele não conseguia carregar a mãe, e nós chorávamos. Mas eu via ele se esforçando para sair de casa, para cuidar, para prover os seus. Eu vi a minha mãe no vale da sombra da morte orando, cuidando, se preocupando comigo e com todo mundo. Como eu quero passar por cada um desses lugares e ganhar a aprovação de Deus e dos meus. Eu não sei se eu posso. É uma estrada longa. Os meus filhos não cresceram aí. Mas hoje eu vim a essa casa reconhecer que eu preciso da ajuda do bom pastor. Se hoje você quer dizer, Deus me ajuda, eu quero cuidar melhor dos meus, eu quero a tua unção, a tua graça, eu quero usar as ferramentas, eu quero desempenhar todos os papéis, eu quero ter um testemunho ilibado. Mesmo quando eu passo pelas diversas situações da vida, eu quero a tua graça e o teu favor. Onde você está, fica de pé, eu quero orar por você e pedir. Eu estou aqui na frente já. Deus, derrama graça, derrama graça, derrama graça, derrama graça, derrama graça. Levanta as mãos assim, isso. Pai, eu creio que muitas das mudanças que vão acontecer na casa dos meus irmãos, vai começar agora na vida deles, Pai. Muitas famílias estão começando a ser restauradas agora. Relacionamentos, casamentos. Porque existem pessoas nessa casa de mãos levantadas dizendo, eu preciso da tua ajuda, Deus. Eu não sei como criar meus filhos, eu tenho medo de pecar com eles, eu tenho medo de não desempenhar bem todos os papéis. Senhor, eu preciso das ferramentas que o Senhor tem para mim, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me fortaleça no dia bom e no dia mau, no vale da sombra e da morte e nos pastos verdejantes. Eu preciso da tua graça e eu quero pedir hoje, Pai, abre as janelas dos céus neste lugar e derrama graça, autoriza os teus filhos, os enche do Espírito, derrama provisão, que eles possam cuidar bem dos seus, que o Senhor domine o ímpeto, domine a carne, em que o teu Espírito se manifeste em nós. Faz assim, Pai, faz isso pro louvor da tua glória, faz assim. É no nome de Jesus que nós oramos. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Jesus é o teu pastor. Sabe, durante muito tempo eu vinha na igreja, sabia esse salmo de cor, mas Jesus não era o meu pastor. Eu não tinha sido cuidado por ele, eu não tinha experiência com ele, eu nem sabia o que ele tinha ensinado direito. Mas um dia, quando alguém orou por mim, eu ouvi a voz de Deus e Jesus se tornou
o meu pastor. Talvez ouvindo essa palavra você está dizendo: eu preciso aprender a cuidar sendo cuidado por Ele. Eu preciso que Jesus se torne o meu pastor. Eu quero ter experiências com Ele. Eu quero ouvir a voz dEle. Eu quero ser guiado por Ele. Eu quero ser dirigido por Ele. Eu quero que Jesus seja o meu pastor. Se Ele ainda não é seu pastor, você não reconhece o comando dEle, não sabe a direção, não sabe como segui-lo e quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer dizer: eu quero que Jesus seja meu pastor? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, eu quero orar por você. Tem muitas pessoas. Isso, levanta a mão, faz assim: eu quero hoje. Amém, 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 amém. Lá no fundo, amém, amém, amém. Lá na galeria, amém, amém, amém. Isso, amém, amém. Mais gente assim, levanta a mão, aleluia. Amém, querida. Ei, deixa eu fazer um convite para você. Eu queria fazer uma oração pela sua vida, e eu creio que um milagre vai acontecer agora. Se você orar com fé, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida, e Jesus vai entrar no comando. Ele vai abençoar você, a tua casa e os teus. Então, você que levantou tua mão, quer receber essa oração, os pastores já vão vir aqui. Sai do teu lugar, vem para frente, que dessa galeria, vem para cá. Nós queremos orar por você, e eu creio que Deus vai deixar uma marca. A presença dele, você vai voltar para casa com a presença de Deus. Ela vai encher o teu lar, vai mandar embora as confusões, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Desce para cá, vem para cá. Você que levantou a mão, diz: eu quero que Jesus seja meu pastor. Pega na mão da esposa, pega na mão dos filhos, vem a família toda, se você quiser, vem para cá e nós vamos orar. E Deus vai te visitar com graça. Tem mais gente, é isso? Venha, venha, pode vir. Deixa a gente orar por você, não tenha vergonha. Nós queremos abençoar a tua vida com uma oração. Vem, tem mais gente que Deus está chamando. Isso, desce para cá, sai lá do fundo, lá de trás. Vem lá da galeria, a gente espera. Desce as escadas aqui, ó. Nós queremos orar, abençoar a tua vida. Não saia daqui sem levar a presença de Deus com você, para os teus e para a tua casa. Vem aqui agora. Jesus vai ser o pastor da tua vida, dos teus, da tua família. Em nome de Jesus, venha, tem mais gente, Deus está chamando. Isso, vem para cá agora, aleluia, aleluia, venha, 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 isso, olha que bênção, quanta gente chegando, isso, vem para cá, não tenha vergonha, nós queremos te abençoar, nós queremos orar por você, aleluia. Ó, você que veio aqui à frente, eu vou fazer uma oração aqui rapidinho. Olha para mim aqui, a gente só vai repetir isso, convidando Jesus para ser o teu pastor. Tá bom? Feche teus olhos e repete assim: Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu reconheço que eu não sei o melhor caminho, nem para mim, nem para os meus. Eu sou pecador, eu sou falho, mas eu me arrependo e eu quero pedir a tua ajuda. Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Me dirige, me guia, guia os meus passos, guia os meus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Olhem para trás agora, olha a família que vocês receberam na fé. Uma salva de palmas para esses irmãos. O pastor que está aqui à frente vai orar por você, vai te dar um convite para te explicar melhor o que é isso. Nós vamos cantar só o refrão dessa música para encerrar. Canta com a gente aqui, celebra ao Senhor. És um bom, bom Pai. Quem tu és, É quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou. aleluia. Vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado por esse tempo de culto. Te louvamos, Deus, porque a tua palavra é viva, e quando a pomos em prática, ela abençoa as nossas vidas. Quero pedir que nessa semana os meus irmãos possam pegar essa palavra e colocá-la em prática, e que as bênçãos do Senhor os alcance e alcance os seus.
Por isso, Pai, da mesma forma agora, eu quero clamar que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe tua vida, uma semana linda para você. Que Deus te guarde, te abençoe e abençoe os teus, em nome de Jesus.